Eu falei assim, nossa, achei tão legal, né? Como Eu é falei, que foi tão essa experiência? Conta pra importante. gente aí como é que foi. Então, eu tinha voltado para a igreja, tava nesse processo aí de readaptação, de estar louvando tudo, né? E Deus usou um cantor chamado Jurandir Silva. Não é estranho esse nome, não. Jurandir Silva, Acho que é. usou ele era meu amigo. Uma vez eu tava na frente da minha casa, ele tava passando, ele falou assim, ô, Pai do Senhor, tal. Ele falou assim, olha, começa a orar que Deus vai te dar o seu CD. Faz uma campanha de madrugada, ele falou pra mim. É. Aí eu só fiquei olhando assim, eu falei, ai, Jesus, né? Deve estar falando pela fé, né? Ah. Tipo, né? A pessoa gosta de te ouvir, né? Faz um. Ai, você vai gravar CD. E aí eu peguei e falei com Deus. Eu falei, ai, Senhor, será? Será que é isso? Mas sabe quando Deus é meio. Eu acho que Deus opera tanto querer quanto efetuar. Sim. Porque aí eu falei assim, então eu vou procurar uma composição, né? Aham. Você não tinha nem R$ 1 pra gravar. E você não tinha música própria? Não. Nada. Eu falei assim, eu vou procurar um louvor pra gravar. Tipo assim, você ouviu essa palavra e aí despertou o negócio em você? Despertou, assim. Aí eu falei assim, vou, né? Vou pela fé. Aí são coisas que acontecem assim que depois nem você entende porque que você tomou certas atitudes, né? Aham. E aí eu comecei a ligar pra tudo quanto é compositor que eu conhecia. E perguntei, eu falei, você não tem uma composição legal pra me dar? Porque eu acho que eu vou gravar. Aham. A pessoa falava assim, eu tenho. R$ 2.000. R$ 1.500. Verdade. R$ 800. Uma música. Eu vou fazer música. Né? E eu falava, gente, eu falei, nossa, a pessoa tá achando que eu tenho a cara da Narcisa, né? Ser milionária. Aham. Aí eu falei pra Deus, eu falei, nossa. Eu falei assim, nossa, como que eu vou gravar? Você não tem condições de pagar nenhuma composição. Aí eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu grave, então o Senhor me dê minhas composições. Se o Sim. Senhor me der composição, eu nunca vou cobrar das pessoas. Quem quiser gravar minha composição, não precisa me pagar nada. Vai gravar. Vai gravar. Não vou fazer isso com as pessoas, porque eu sei que muita gente tem vontade de gravar e não tem condições, Aham. como eu não tinha. Ainda não tenho, né? Aham. Mas Deus sempre dá. Sim. Aí eu peguei e orei a Deus. Aí eu orei a Deus, aí eu tava em casa, começou a vir um louvor na minha cabeça. Aí veio assim, Deus, está difícil a caminhada, mas sei que é a tua mão que me sustenta. Posso confiar, posso descansar, pois sei que na hora certa meu milagre vai chegar. Foi a primeira coisa que Deus me deu. Que legal. Aí eu falei, nossa, que Mas você bonito. escreveu? Veio desse jeito. Você anotou? Não, ficou gravado na minha mente. Aham. Aí eu fiquei cantando umas 3 vezes, assim, esse louvor. Eu Corre, repetindo essa anjo sequência cantou. Aham. E aí eu peguei e escrevi. Aí eu falei, legal, primeiro louvor. Aí tava 3 horas da manhã. Aí tava batendo, 3 horas da manhã orando, de repente comecei a bater a mão. Aí comecei, adore ao Senhor, exalte ao Senhor, Ele está aqui, recebe teu louvor. Aí eu falei, outra composição. Começou a cair, assim. Aham. Aí, em um mês, eu compus 8 Oito louvores. Olha. Que legal, meu. 6 estão no meu CD. Aham. Aí eu falei assim, agora eu tenho essa composição, né? Se Deus falou que vai me dar essa composição, eu vou gravar, né? Deus já deu um sinal. Então, o que eu vou fazer? Vou apresentar meus louvores para as gravadoras, né? Na fé. Aí toda gravadora que eu apresentava falava assim, não, esse louvor aí não é vendável. Olha Não, só. esse louvor aí não, você tem que comprar um louvor. Esse seu louvor aí não tá, como fala, não tem ritmo musical. Comercialmente não era interessante, né? Pra eles. Pra Ou eles. falava que não tinha ritmo, não tinha. Melodia, harmonia. Eu colocava blá, blá, tudo quanto é coisa, assim. Aham. Aí eu ficava triste, né? Aí eu falei pra Deus, eu falei assim, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu tinha um aluno, na época eu dava aula de inglês. Aí eu tinha um Você fala aluno. inglês? Você fala fluente? Hoje em dia não mais, que eu parei, né? Já Aham. faz 2 Você fala? anos que eu parei, What's your name? né? My I'm name is- fine and you?
Né? Stop, please. Né? No, yes, yes. Pizza. É. Pizza é universal, né? Aí, o que aconteceu? Eu pedi, ele tocava violão, ele trabalhava com harmonia musical, essas coisas. Aí eu falei assim, Nando, você não quer colocar violão no meu louvor aí? Que eu acho que eu vou colocar lá no YouTube. Falei, já que ninguém quer, né? Vou colocar lá, se Tudo tá lá aparecer... de graça. Aí eu falei, se aparecer alguém que queira gravar, eu já tinha desistido. Investir? Eu já tinha desistido. Eu falei, se alguém ver meu louvor e quiser gravar, eu vou dar pra pessoa gravar. Achava que outra pessoa ia gravar meus louvores, não eu. Aham, Aí eu já tava nessa outra fase. certo. Aí ele falou, não, eu faço. Aí ele fez a melodia e eu coloquei. Coloquei no YouTube. Aí eu falei, deixa lá, né? Alguém vai se interessar. Aí passou uma semana, uma gravadora de Recife me ligou. Aham. Te achou no YouTube. Me achou no YouTube. Olha, que o YouTube é top demais. Aí ele... YouTube é vitrine. É. E você não precisa fazer aquela super produção pra ninguém te ver, né? Eu coloquei só o violão e voz ali, uma coisa bem simples. É, mas aqui o produtor, a pessoa vê e fala assim, não, cara, dá pra trabalhar nisso, deixar assim, assim, assim. É, não, você pôs o violão em voz, mas ele viu um negócio encorpado e tal, e luz, câmera, efeito outra e tal. coisa. É. E Não, aí- tinha nada disso. Não, mas eu digo assim, Não, a sim, pessoa quando viu, sim. Ele viu e visualizou. Ah, o negócio. teve sim. uma visão lá na frente de como ficaria com todos os incrementos que ele ia Exato. ter. É, né? A E te pessoa ligou já de Recife. pensa. Aí entrou em contato comigo. Ele me ligou. Eu achei que fosse pegadinha. Eu falei, nossa, alguém não gosta de mim. Alguém tá me zoando. Então, Sério, eu falei, não, você tá me zoando, né? Deve ser Aham. alguém que não gosta de mim e tá querendo, né, Fazer zombaria. zombaria. Aí ele falou, não, eu sou de Recife, eu tenho uma gravadora, meu pai e minha mãe são... minha mãe é ministra do Círculo de Geração, meu pai é presbítero, a gente é tudo da Assembleia de Deus, Belém e tal. Aí eu falei assim, tá. Eu falei, então, se não é piada, então aí eu fiz uma chamada de vídeo, fui conversando, conheci a família, tudo. Aí ele falou assim, olha, Deus, eu nunca fiz isso pra ninguém, mas Deus incomodou a gente pra dar o CD inteiro pra você, o CD e o clipe. Criança. Que Você foi pra fera. Recife. Aí eu falei, como que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Aí ele falou assim, só que você vai vir para Recife, só que a gente já tá te dando um CD de 25 mil reais, mais um clipe de uns 5 mil reais aí, ó. Então aí pelo menos a Passagem, custo, você se você vira. se vira. Aham. Na hora eu falei, eu murchei. Aí eu Nossa. falei assim, Jesus, eu não tenho nem pouco dinheiro para ir ali no centro de Marília. Como que eu vou para Recife? Aí eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a conversar com todo mundo que eu conhecia, para ver se eu fazia uma vaquinha. Aham. Só uma pessoa me ajudou. Olha só. Eu ia de ônibus, 3 dias de ônibus. Aí eu falei assim, não, isso daí não tá certo, não. Eu falei, Senhor, eu não tô entendendo, viu? Eu brinco muito com Deus. A Eu porta tá logo ali, mas pra chegar tá difícil. Você não consegue entrar. Eu brinco muito com Deus, sabe? Eu falei, o senhor tá parecendo um Kiko com pirulito, fala quer, vai comprar? Eu falei, Jesus, o senhor, né? Pelo amor de Deus, como que eu vou fazer? Eu sonho ou não sonho? Ou vou ou não vou, né? Que você fica, mas é de Deus? Não é de É Deus. cilada? É de Deus? Não é de É. Deus. E aí acabou que eu falei assim, eu vou ver quanto que é a passagem de avião. Só que na escola que eu dava aula de inglês, na Ex-English, né? Tinha uma secretária que ela era minha amiga, tinha acabado de sair da escola para trabalhar no aeroporto. E aí eu falei, vou perguntar para Renata quanto que custa uma passagem de ida, né? E depois para voltar, a gente vê, né? Vamos pra lá primeiro. né? E E colocar nadando. promessa na hora de voltar, né? Jesus vê. Aham. Aí eu peguei, liguei pra ela e falei, ô Rê, quanto que custa uma passagem? Veio pra mim, pra Recife. Aí ela falou assim, por que você vai passear lá? Eu falei, nossa, ela tá mais na fé que eu, né? Aham. Eu falei, não, é porque... Aí eu contei toda a história pra ela, que Deus tinha usado uma pessoa, e ela é Ela é de outra religião, que é também evangélica. Uf. Ai, me lembre, aquela que não pode doar sangue. É do Testemunho de Jeová. Isso, É. ela é testemunha de Jeová.
E aí, o que que aconteceu? Eu perguntei pra ela falou... Não pode. Não pode, né? não tô... É verdade, né? Não pode. Não Não pode pode. tanta coisa lá. Aí, o que que aconteceu? Ela falou assim, cá, tá R$1.800. Só ida. E de volta. E de volta. Ah, tá ótimo. Irmão, a situação que eu tava, recém-separada, com 2 crianças pequenas. Nossa. Acho que meus filhos tinham 3 e 4 anos. E desempregada. Eu trabalhava na Ex-English e ganhava por hora. Não era fixo, não era um emprego fixo. E aí eu falei, meu Deus do céu, viu? Aí ela falou assim, ai, Cá, se eu tivesse, eu te daria na hora essa passagem. Porque assim, meus amigos, independente da religião, né? Eu sempre tive bons amigos, né? Uhum. Que torcem por mim. E aí, eu falei assim, não, Rê, fica tranquilo, eu sei que você me daria. E aí eu desliguei o telefone, eu falei, acabou. Eu chutei o balde, eu falei, acabou, não vou mais atrás de nada. Não vou mais atrás de nada, não vou gravar nada, Deus sabe o que faz. E aí passou uns 3 dias, era num sábado, aí ela me ligou. Aí ela me ligou e falou assim, ô, Cá, você tá em pé ou sentada? Eu falei, não, eu tô deitada. Melhor ainda. Então fica deitada. Porque era 8 horas da manhã, né? Aham. Aí eu falei, 8 horas da manhã, eu tô deitada. Aham. Ela falou assim, então, porque eu tenho uma boa notícia pra te dar. Eu falei, qual? Ela falou, você acabou de ganhar sua passagem de ida e volta. Nossa, que bênção. Aí eu falei, nossa, como que Deus é maravilhoso. Aham. Aí na hora veio assim, no meu pensamento, que seria ela, né? Eu falei assim, foi você que me deu a passagem, Rê? Aí ela falou assim, não, eu contei a sua história pra todo mundo aqui do aeroporto. Olha só, meu. E o mecânico do avião da Azul, ele tinha acabado de ganhar uma passagem de presente para ir para qualquer lugar do mundo. E mandou te dar a passagem. Que bênção, hein, mano. Nossa, que providência, hein? Aí Mas eu ela falei, foi um canal de Deus muito gigante ali dentro, hein? Foi. Foi boca de Deus lá dentro. menina Que maravilhosa. conexão de Deus, hein? E aí eu ainda perguntei para ela, que a gente espera isso de pessoas cristãs, né? É. Eu falei assim, mas ele é cristão, ele é crente, ele é... né? Mas sabia que às vezes esse é o nosso Aí erro? ela falou Esperar assim- os que estão de perto, só que Sim. que tá longe. Sabe o que ela falou pra mim? Não, ele é roqueiro. É, Ele é roqueiro, ele não tem religião. Eu falei, como que Deus faz as coisas, Deus é né? tremendo demais. Aí eu Nossa. falei, nossa, que bênção. Aí eu já comuniquei com o dono da gravadora. Aham. Aí já comecei a preparar Levou quanto tempo tudo. do convite até você conseguir a passagem? Ó, 1 mês. É. Um E mês. você sempre em contato com ele falando, não, tô tentando. Ou só depois entrou em contato que depois conseguiu? Não, eu falei pra ele que eu não ia porque eu não tinha condições. Ah, você já falou que não ia. Sim. Aí depois que apareceu a situação. Aí ele falou assim, não, vamos orando, ver que você consegue, né? Aí isso foi em dezembro. Aí em janeiro eu fui. Então foi rápido. Entendi. Nossa, ainda bem. E arrumei todas as coisas e foi, então você vem pra cá agora que a gente tem 1 mês pra trabalhar na sua voz, em tudo que vai fazer e pra gente poder gravar. E aí eu arrumei todas as coisas pra poder ir com quem ficasse com os meus filhos, né? E fui. E no dia que eu fui, nossa, parecia que eu era Aline Barros no aeroporto. É? Todos os funcionários, todo mundo veio, aquele monte de gente me abraçar, me desejar Que gostoso. sucesso, sabe? Todo mundo torcendo por mim. O dono da escola me levou no aeroporto, foi uma bênção. Que bênção. E como foi chegar lá em Recife, lá? Nossa, foi bom demais, né? Porque quando você respondeu a caixa de pergunta lá, você colocou um negócio lá que eu achei bastante legal. É, você lembra ainda? Eu lembro. Então- Você colocou assim, que a hora que você chegou em Recife, você olhou no mar. Você olhou no mar? Uma coisa assim. Sim, verdade. e aí você lembrou Por de isso uma que é bom ser foto. novo, né? Você tem memória. Eu, Quanto aí, Também quanto aí? cabeção aí. eu 43 anos já, nossa, eu tô naquela parte assim que você vive esquecendo as Vai coisas. dando um... Vai na uns cozinha, o brancos. que eu vim fazer aqui? Eu tô meio assim mesmo, depois do Covid. Conta essa parte aí que eu ia contar. Então. Aí eu cheguei em Recife. Fui muito bem recepcionada. Fiquei na casa dos pais do dono da gravadora. Sim.
Foi uma bênção. Até a mãe dele tinha acabado de pegar chikungunya, lembra? Tava naquela alta de negócio de chikungunya, as coisas. E ela tava com a perna, ela não aguentava nem andar. Orei, Deus curou ela. Então, assim, sabe? Eles me receberam como filha mesmo. Até hoje chamo de mãe Legal. e são minha família de lá. Amo eles muito, muito, sou muito grata. E eu cheguei lá em Recife e eu falei, não, agora deve ser daqui pro estúdio, do estúdio pra casa, né? Só Aham. isso. E aí eles falavam assim pra mim, você não vai ficar dentro de casa não, você vai passear com a gente, nós vamos te levar pra conhecer os restaurantes, as, as praias. Irmão, sério, eu fui pra Recife com R$ 1 no bolso. Uma moeda de R$ 1 no bolso. Pensa, eu fui pela fé, foi Deus que levou. E aí Nossa, se quebrar alguma coisa no meio do caminho, perdeu, tá lascado. Se sim, acontecesse algum imprevisto. nossa, Jesus. Aí, mas Deus, ele vai provando, né? Aham. É, meu. Deus, ele vai ali, eu soube andar sobre as águas, né? Sim, sim. Eu praticamente Aham. amo Pedro, né? Então, nossa, eu fui Pedro ali, desci do Saiu do barco, barco, né? Sim, desci foi. do barco e fui andar sobre as águas. E aí, a primeira praia que eles me levaram foi a praia de Boa Vista. E aí, quando eu cheguei na frente da praia, que eu comecei a olhar o mar e comecei a Isso. orar e agradecer a Deus por eu estar ali, né? Por tudo que Deus estava fazendo. E aí, Deus me voltou à memória de uns 10, 15 anos atrás, de uma casa de uma amiga que eu ia É. e que tinha uma prateleira assim, sabe? Isso que você falou lá. Estante, era um estante. E tinha um monte de coisa assim de lembrança de Boa Vista, das praias de Recife. E Deus me levou. E naquele dia eu falei assim: nossa, meu sonho é conhecer esses lugares. Eu falei para Deus: será que um dia eu vou ver um lugar bonito assim? E Deus me fez voltar à memória. Ele falou assim: ó, por que que eu te trouxe aqui? E aí eu falei: nossa, Deus é maravilhoso, né? Ele me deu o CD, realizou um sonho que eu já tinha esquecido, que eu já tinha enterrado. Então, a gente pensa que enterra os sonhos, mas Deus não enterra. É a gente que A esquece. gente, A gente desanima e fala, não vou mais pensar nisso. E Acho que aquele some da plano ali, que aquele mente. propósito não vai se cumprir mais, né? Sim. Mas Deus é Deus do impossível. E, nossa, foi tão lindo. Eu fiz o clipe, né, que é em Tio Descanso, gravei o CD, foi uma benção. Fiquei um mês lá, voltei pra Marília e foi uma benção, assim. Aí logo depois, passou acho que 2 anos, eu ganhei uma live session lá em Goiânia. O que é uma live session? Live session é só os cantores muito tops que faziam na época, tipo Aline Barros, que é filmado você cantando com a banda, tipo um show ao vivo. Sim. E aí, fazia uns 2 anos já que eu tinha gravado o CD, e eu tava falando pra Deus, Senhor, eu não tenho voz, eu não quero ficar aparecendo. Deixa eu só cantar na igreja, só ir lá com os irmãos, Depois de ter louvar na gravado, igreja, depois de ter gravado. não queria fazer. Mas no dia Eu- quando você foi pra lá, você não gravou o clipe também? Gravei o clipe e gravei o CD. Mas sabe o que aconteceu? Depois que eu comecei a trabalhar com a música, que eu comecei a fazer as agendas, que eu comecei a vender os CDs tudo, foi muita perseguição. Eu chegava nos lugares, as outras cantoras falavam assim pra mim, nossa, por que que Deus te deu um CD tão longe? Aí eu falava assim, não sei, pergunta pra ele. Aí chegava pessoas assim Porque que... Deus queria levar eu pra praia, irmã. Mas como eu me conheço, então eu já falo o mínimo, né? Uhum. Aí chegavam outras pessoas que eu até torcia, ajudei as pessoas, sabe? E a pessoa falava assim, nossa, por que que Deus te dá as coisas de graça? Parece que as pessoas, parecia assim que as pessoas não Não se... reconhecia, né? Não, as pessoas não reconheciam, Não se Não contentavam, conseguia, né? inconformavam. As pessoas não se conformavam que Deus fazia as coisas pra mim. Sabe? Em vez das pessoas se alegrar com a Isso aí nossa no meio alegria. cristão, né? No meio cristão, não era pessoa de fora comprava meu CD, pessoa da católica, Ímpios, o que a gente pessoa diz como espírita ímpios, né? comprava meu CD. Porque eu tenho amizade com todo mundo que eu conhecia na época antes de eu ser cristão. Até hoje eu tenho as mesmas, assim, os contatos, as pessoas, eu mando o clipe, as pessoas sabem meu testemunho.
Então, e aí foi desgastando um pouco. Eu fiquei um pouco decepcionada com algumas atitudes. Dentro, assim, do círculo de amizades que eu andava, de fazer agendas, tudo. Eu comecei a ser barrada nas igrejas, porque antes de eu gravar meu CD, eu passei um período que eu peguei uma bactéria no meu pulmão e fiquei sem voz. Então, eu ia na igreja de alguns pastores e não cantava, porque eu não conseguia cantar. E aí, quando Você não tinha voz. eu fiquei quase 1 ano sem voz. Nossa. Que bactéria que é essa? Eu não sei, eu tomei um monte de antibiótico. A médica falou que era uma bactéria que deu no pulmão. Eu peguei de um show que eu fui fazer usei o microfone dos outros, da prefeitura. Nossa. Olha só. E aí, o que A importância aconteceu? de higienizar, né? Tem que higienizar. E não era nem, não tinha nem Covid nessa época, né? Já pensou? Sim. Então, e aí, como eu passei. Aí, o primeiro que me deu a oportunidade, quem? Pastor Elcio, Olha só. que deu a oportunidade. Que falou: não, vem aqui na minha igreja, você vai apresentar seu CD e tal. E os outros ligavam pra ele, sabe? Falavam pra ele tirar meu cartaz, falavam pra ele não me convidar, Caraca. sabe? Então, assim, nessa época o pastor Elcio foi um amigo, assim, até hoje é um pastor super amigo meu, que eu também sou muito grata. Então, toda vez que ele me chama, eu Você vai lá. vou pregar, vou cantar. Eu vi, do dia que ele veio aqui, você foi lá umas 2 vezes já, né? Fui. Ele é uma bênção. Legal. Ele é aquele que ele defende, né? Ele não entra no que os outros querem, assim, né? De complô. E aí ele falou: não, na minha igreja você sempre vai louvar. E eu sempre louvava lá, então eu agradeço muito ao pastor Elcio. Ele sempre defendeu o meu ministério, outras pessoas também defenderam o meu ministério. Porque você sabe, quando você tá fazendo as coisas e Deus tá sobressaindo na sua vida, vem um monte de gente para querer derrubar, né? São pessoas que não fazem, E não aponta, tem o né? mesmo testemunho e acha que você... Quem é essa daí do nada? Que não tem nem família. Tem nem família, não tem marido, não tem família, não tem ninguém que apoia, tá sozinha no mundo. Por que que ela tá aqui? Por Ela que Deus pensa tá que tá sozinha, exaltando? né? Por que Deus tá exaltando? Então, Essa assim, concorrência que é preocupante, né, cara? você Essa, não vê isso essa no guerra. mundo. Você não vê isso no mundo A Bíblia secular. fala que o ímpio é melhor no seu tratar entre si do que o justo, meu. Concordo. Sim. Concordo Isso totalmente. aí é um alerta, um perigo. E a gente que serve a Deus, a gente precisa entender que a gente precisa se ajudar, né? Se olha para outras entidades aí, a galera... Muito unido, né, o Então, pessoal, você pega né? o pessoal de outras situações aí, se você é empresário, se você tem um restaurante, o cara vai lá comer no seu e indica para todo Sim. mundo, e vice-versa, ele vai lá no seu negócio, compra com você, e entre eles prosperam e crescem, velho. Prosperam. Você vê no meio cristão? É, No meio cristão, é assim, a pessoa pensando que você vai tomar o lugar da outra, mas não vale a pena. não, isso chama um abismo tão grande na vida da pessoa, que depois ela não sabe, ai Deus, como é que eu cheguei até aqui, por que que aconteceu isso na minha vida? É verdade. Entendeu? Foi pedra de tropeço ou teve um sentimento de amargura. Rapaz, isso aí traz um prejuízo espiritual e financeiro, social, de uma forma tão grande que a pessoa nem imagina. É verdade. Por isso que nós temos que. Eu sempre. Toda pregação minha é essa, gente. Lê a Bíblia todo dia, medita. Deus fala que o povo é enganado por falta de conhecimento. Se você ler a Bíblia, você vai ver que você tem que se alegrar com a alegria das pessoas. É. Muitas Exatamente. Muitas vezes você tem que deixar. Quantas vezes eu deixei meu ministério para levantar o ministério de outras pessoas? Ninguém sabe isso, é só eu e Deus. Ó, a Karina Dutra falou um negócio bem legal aqui, ó. Verdade, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Olha, menina sábia, né? Ó, Ela é uma o bênção, apóstolo menina. Paulo diz assim, eu não lembro se ele escreveu aos Coríntios, acho que foi aos Coríntios, ele diz assim, quem dera se algum de vocês se tornassem reis, ou seja, que tivessem dinheiro, Sim. porque eles estavam numa briga entre eles. Ai, quem dera se um de vocês se tornassem reis, para que eu pudesse reinar junto com vocês. Eu torço para que vocês sejam prósperos, que vocês cresçam, porque a prosperidade de vocês vai ser a minha prosperidade também, cara. Eu torço pra um parente, pra um amigo, ter um apartamento na praia. É, Pra cara. poder ir lá e usar. Ou um parente, um primo que não é crente, jogar na Mega Sena e ganhar, né? E aí...
Quem sabe ganha, depois ganha, some. Tá morando pra você ganhar. Não ganhei nada, sumiu. Ô, Karina, fala pra mim uma coisa aqui, ó. Mas a gente ganha no céu, a gente nunca vai perder por ajudar as pessoas. Lógico. Exatamente. Quantas vezes eu parei a minha vida para ajudar outras pessoas? Quantas vezes eu parei de A gente ajuda cantar para pessoas ajudar no outras céu. cantoras? Galardão. Karina, assim, ó, você tem quantos CDs gravados? Eu tenho um CD gravado, aí eu tenho essa live session, que eu não contei o testemunho dela, né? Essa live session aí, eu tinha falado pra Deus que eu não ia cantar mais. Você Porque não queria aparecer, né? não queria aparecer, não. Eu falei, não, vou cantar com os irmãos, vim embora. Senhor, não quero ficar aparecendo, muita perseguição, né? A gente, o povo não é unido, né? É. E aí, eu falei pra Deus isso. Na outra semana, me colocaram num sorteio de uma live session. Me colocaram lá, foi a cantora Lilian Cardoso, minha amiga, eu amo muito ela. Ela me colocou, me marcou lá. Eu falei, nossa, o que me marcou aqui? Aí eu vi que era um... Aí tinha que comentar lá, eu comentei também. E aí eu cheguei em casa do culto e fui olhar o meu Instagram. Na hora que eu fui olhar meu Instagram, tava ocorrendo lá o sorteio. E eu não sou de ficar assim acompanhando. Eu falei, eu vou dar uma olhadinha aqui, né? Aí daqui a pouco, na hora que passou assim, 2 segundos que eu entrei e falei, vou dar uma olhadinha, falou assim, Karina é de Jesus. Aí meu filho falou assim, mamãe, é você? Eu falei, não, deve ser outra pessoa, a gente entendeu errado. Aí eu fui lá, acabou o sorteio, eu puxei de novo, falei, nossa, sou eu. Ganhei a live session da gravadora Chromo Music, da mesma gravadora da Tângela Vieiras, conhece? E aí, Ela é como é muito que conhecida. o que acontece depois? E aí, eles falaram pra mim assim, olha, você foi sorteada, você tem que vir aqui fazer a live com a gente. Aí eu falei assim, beleza, né, vou aí. Aí vai a saga de novo da passagem. Só que aí meu filho tava Dessa vez era onde? em Goiânia. Em Goiânia. Ai, por que Deus me dá as coisas tudo longe, né? Agora eu que tô perguntando. Eu que vou começar a perguntar. E aí eu peguei, nessa época meu filho já estava trabalhando na Receita Federal, eu peguei e parcelei no cartão dele. Eu falei, eu mesmo vou parcelar, eu vou pagar e vamos embora. Nessa época eu cantava muito no Smule, então eu tinha muito grupo de Smule. E tinha uma pastora, que é a pastora Yara, que até hoje ela cuida de mim. Hoje eu falo que eu tenho uma assessoria espiritual, sabe? Que eu tenho muita amiga que me benção mesmo. Mas até você chegar nesse nível, demora, né? Passou muita coisa. Passei muita coisa. E aí, eu brincando assim, ela falou assim, eu moro em Goiânia. Eu falei, então eu vou fazer minha live session, eu vou ficar na sua casa. Ela falou, não, agora você vai ficar. Agora você falou, você vai ficar na minha casa. Aí eu fui pra lá, fiquei na casa dela, 3 dias, gravei. Aí eu ainda fiquei com medo, eu falei assim, Senhor, tomara que seja, né, um clipe bonito, tomara que seja uma coisa assim, legal, né? Aí você já tem aquela preocupação, já que eu vou fazer, eu quero fazer o melhor. Aí nessa época uma amiga minha colocou um vestido, me deu um vestido de presente, eu falei, eu não vou fazer, não vou usar esse vestido, eu vou usar outra roupa. Pois cheguei lá, deu problema na minha roupa, eu tive que usar o vestido que ela me deu, e foi o vestido assim que casou com o cenário, com tudo, assim, Deus... O nome Karina de Jesus de Jesus é seu sobrenome mesmo ou é o nome que você criou mesmo pra artístico? Não, eu coloquei como uma homenagem, né? Mas seu nome mesmo qual que é? É Karina da Silva. Karina da Silva, entendi. De Jesus. De Jesus. Legal. Eu já pensei em trocar, assim, pegar um advogado, né? Que tem como. Pra patentear. Pra mudar seu nome de fato mesmo. Porque o Paulo César Baruch não era e ele mudou, né? Não era Baruch. E ele conseguiu colocar Baruch no nome dele para artístico. Então, vários artistas fazem isso, Vou fazer um nome artístico também. Né? Eu não sou artista ainda. Mas... Ó, Valdísio. Vinícius de Paula. Ô, minha irmã, e assim, ó, você tem um CD, tem a live session. E agora, como é que tá? Assim, você tem feito alguma adaptação para as plataformas digitais, Spotify, alguma coisa assim, ou você tá Verdade, é mesmo. Tá tranquila, você tá na benção? Então, depois que eu gravei esse single, que é Eu Creio em Ti, eu mesmo subo minhas músicas para as plataformas, né? E subo músicas para os cantores que me procuram também. Então, eu já trabalho com isso. Smule é tipo um karaokê virtual que você entra e canta. Que a irmã aqui falou assim, ó. Acho que já cantamos juntas no Smule.
Sim, já deve ter cantado. Eu canto com todo mundo. Porque, peraí, Smooth. você escolhe a pessoa junto lá e começa a cantar? Tipo assim, você Não, pode. tipo assim, ela escolhe uma música, aí a música tem 4 frases. A frase 1, 2, 3 e 4. Aí aí- cada um faz uma Aí parte. ela faz a 1 e a 3 e solta no Smoothie. Ou dueto. Essa pessoa abre e faz a 2 e a 4. Como se estivessem juntas Numa live só. numa chamada de vídeo. Isso. Basicamente isso daí, Ou né? tipo, se for dueto, eu gravo a primeira parte, a pessoa grava a segunda, Depois e todo aí mundo junto no fica lá. final. Isso, fica lá todo mundo. Ah,